Bem-vindos a São Paulo House, pessoal. Tô aqui de novo com o Mano Yilton para falar dessa tragédia aí. Fala aí, rapaziada. Mais um vídeo aqui da São Paulo House. Bem-vindos aí. Vamos falar dessa tragédia, desse show de horror, dessa pouca vergonha, dessa patifaria, velho. Esses filhas da... Eu não vou nem xingar aqui, que eu já xinguei demais. O Mano Juan tava do meu lado aí pra É, assistir o jogo. Ele tá ligado como foi. Uma situação deplorável, velho. Perder pro Corinthians. Mas vamos falar isso ao decorrer do vídeo aí. vamos partir para a escalação já, cara. Dá até para falar do Corinthians que eu tenho um conhecimentozinho assim, ó. O Corinthians veio a campo com essa escalação também sofrendo, não igual o São Sim. Paulo, mas também sofrendo sem os seus titulares aí. Poxa, entrou sem o Depay, não tem Rodrigo Garro, tava sem o Hugo Souza. E, poxa, cara, mesmo assim o São Paulo conseguiu ter essa incompetência, cara. E, tipo, o São Paulo já não joga muito bem na arena, né? O Corinthians, ele não teve, não foi mérito do Corinthians nenhum dessas jogadas, pô. Nenhum desses gols aí foi mérito do Corinthians. Porque foi um pênalti que o Ferreirinha foi incompetente, eu não sei o que o Ferreirinha teve na cabeça de disputar a Ferreirinha bola com o tem cara. merda na cabeça, isso que ele tem, velho. O É, jogador de segundo tempo, velho. Que motiva o cara? Pra mim, não foi pênalti de modo assim geral, velho. Porque teve um lance muito parecido lá na hora do Corinthians no Tapia, que os caras empurrou o Tapia e não deu nada. pois é. Eu acho que é muito sugestivo também esses pênaltis que os caras dão, mas isso não vem ao caso agora também. Cara, aí o É, Ferreirinha sabe como era dentro da casa dos caras. Faz um empurrão juvenil lá dentro. Ferreirinha totalmente deturbado no primeiro tempo. O time do São Paulo em si não jogou bem no primeiro tempo, cara. Mas no segundo tempo todo mundo entrou muito motivado. O time jogou muito bem no segundo tempo, cara. Mas como o Mano Juan disse, velho, o primeiro tempo foi horroroso. Primeiro tempo. Tanto que até comentei com o Juan no longo do jogo que no primeiro tempo inteiro só teve uma finalização certa. Uma. E foi de pênalti, velho. De pênalti. De tão merda que o jogo. Tão ruim. De tão ruim que o jogo estava, velho. pois é, cara. Eu já esperava, né, um majestoso ruim pelo, pelas peças, né, pelos jogadores que iriam atuar. Mas o São Paulo consegue me surpreender muito mais. Eu não esperava nada. Os caras entregaram abaixo disso. É impressionante, cara. O São Paulo tá uma maravilha. Aí, como eu ia dizendo, não tem o que a torcida do Corinthians ficar se gabando, porque nenhuma desses três gols é mérito do Corinthians. É tudo falha dos nossos jogadores. E é por isso que eu me preocupo, é por isso que é revoltante. Porque o São Paulo entregou três gols pro Corinthians, cara, num clássico. Jogando na casa do adversário, você entrega três gols pro adversário. Um naquele pênalti que o Ferreirinha fez, entendeu? Então não foi nenhuma jogada construída do Corinthians. O Ferreirinha fez o pênalti e o Alberto converteu. Aí no outro, a zaga fica olhando o Depay avançar. O Depay dá uma caneta no Sabino, que teve a pior atuação de todas para mim. O Sabino, que é um zagueiro que já vinha tendo partidas horrorosas. E, poxa, Cara, o Sabino simplesmente vai, abre as pernas ali, o Depay vai dar a caneta nele. E o pessoal fica só olhando o Depay avançar ali, ajeitar o corpo, ajeitar a bola e fazer o gol. E na outra que foi um cara, rebote, cara. Um rebote que o pessoal ficou olhando, o Yuri pelo Alberto amor de ali. Deus, esse gol do DP aí, até comentando. Desculpa interromper, até comentando em cima disso. Cara, foi bizarro, velho. Porque a jogada foi indo. Se eu não me engano, a bola sobra. O. Acho que o Rafael Tolói é o Cedric erra o bote. Não, foi o Ferrarese. O Ferrarese erra o bote. Aí vem o Sabino, o grandioso Sabino, velho. É, O DP não tinha nem pegado a bola, velho. O DP não tinha nem dominado a bola. O Sabino já, ele já deu o bote adiantado, velho. O cara só deu a caneta nele, pô. Abriu as pernas, parecia uma rapariga. Ah, me coma. Porra, pelo amor de Deus. Aí o DP, porra, jogador experiente, né? Aquele nojento, deu a caneta e chutou um gol. O Rafael não tinha nem o que fazer, pô. Totalmente. Mano, o Sabino, como você disse, mano, o Sabino é um cara, velho, que eu já comentei aqui várias vezes nesse canal, velho. O Sabino não é um jogador do nível do São Paulo, velho. pois é. Não é um jogador do nível do São Paulo. Teve dois lances que o Alan Franco impediu um chute, velho, que ia ser É. gol no segundo tempo. Dois lances. E o Sabino totalmente vendido, velho, em vários lances. Já deixa eu até pular para a escalação do São Paulo. Que, poxa,
essa escalação do São Paulo foi uma mãe pro Corinthians. Todo mundo colaborou e entregou gol aí pro Corinthians conseguir avançar. O Tolói, pra mim, fez uma boa partida até. E o Alan Franco foi aquele negócio. O Alan Franco tentando salvar e o Sabino tentando atrapalhar. Outro cara também que eu queria falar da partida horrorosa dele, velho. Graças a Deus que ele saiu pra entrar um homem em campo que foi o Tapia. O Patrick, velho. Aquele moleque deve ter um caso, velho, com alguém lá dentro, ou ele deve ser filho de algum dirigente, porque isso não é normal, velho. Um moleque daquele receber tantas oportunidades e não conseguir jogar em nenhuma, velho. Não conseguir jogar bem em nenhuma. Não dá, velho. Patrick é outro cara também deplorável. O Patrick é igual eu falo nos vídeos, né? Ele é o menino da base que mais teve chances e jogou mal em todas, cara. E não entendo o que o São Paulo faz com esse moleque. O São Paulo não vende, não empresta, deixa ele aí. Sei lá, velho. Ele deve ter um empresário muito bom, velho. Ele deve ter algum caso com alguém ali dentro. Não é possível, mano. Não é possível. Esse Majestoso, né? O Corinthians já vinha apanhando muito pro São Paulo nos Majestosos. Nos últimos Majestosos, o Corinthians tinha uma dificuldade imensa de ganhar do São Paulo. Mas quando eu olhei essa situação, falei, cara, se o Corinthians não ganhar agora, o Corinthians não ganha mais. Esse era o Majestoso pro Corinthians ganhar de qualquer jeito. Tipo, o time tá muito mal, vários jogadores lesionados. A gente ia jogar na casa deles, coisa que o São Paulo, não sei porquê, mas o São Paulo dá uma covardada quando joga lá. E, poxa, tava tudo favorável. E ainda, né, o São Paulo vai e entrega aqueles gols. Pra você ver, o Corinthians, mesmo tendo tudo pra ganhar, precisou do São Paulo entregando os gols pra eles conseguir fazer. Então não adianta. Foi mais demérito do São Paulo do que mérito do Corinthians, essa vitória aí. Porque, poxa, isso é O ridículo, jogo mano. foi um show de horror. O jogo foi um show de horror. Não, foi ridículo, completamente ridículo. O Sabino, né, de novo, completamente entregue na mão do palhaço. Não, E o. pode botar 50% da derrota no São Paulo no cu do Sabino aí, velho. Porra, não dá, velho. O cara, pelo amor de Deus, velho. Perdido em campo. Tem um lance bizarro que você tava assistindo comigo, que você viu, velho. Que eu achei que tinha rolado alguma coisa, alguma falta, alguém tava lesionado. Não, velho. Os jogadores do São Paulo, literalmente no primeiro tempo, ficaram parados, mano, durante 20 segundos. Um conversando com o outro, porra. E o jogo rolando e o Sabino com a bola parada, velho. Gritando com o cara, achando que tava numa várzea, alguma coisa assim. É, O time perdendo de 1-0, acabado de levar o gol de pênalti, os caras conversando atrás, velho. exatamente. O São Paulo se acovardou de um nível, cara, tão grande. O São Paulo não conseguia passar do meio de campo do Corinthians, era impressionante. Ficava, o jogador tudo avançava, aí os jogadores do Corinthians cobriam eles na marcação, aí ficava lá o Sabino, desse lance aí que nós tá falando, Sabino com a bola, parado lá conversando e ninguém tocava pra ninguém, ninguém aparecia, ninguém dava opção. O time Eles tava, conversando. poxa, E conversando, ó, confortável, tava ali no primeiro tempo. Os caras perdendo e confortável lá, conversando lá atrás. O Sabino parado. Eu falei, que porra é essa, velho? O que eu tô vendo aqui? Os caras vão sentar ali todo mundo junto e vai tomar um chá ali no meio. Porque não é possível. time completamente sem postura, ainda mais Mano, o São Paulo precisava muito vencer, porque é num majestoso, né? Num clássico contra o Corinthians. E, poxa, precisando muito desses pontos pra alavancar, pra conseguir uma vaga na Libertadores, que agora, se eu não me engano, tem 4 ou 5 jogos, acho que é 4, não sei, pra conseguir uma vaga. E agora, mano, desperdiça aí, mais pontos, mas deixa mais 3 pontos escapar. Agora saindo um pouquinho da zaga, falando aqui da dupla de volantes, o único daqui que tentou ganhar, tentou fazer alguma coisa foi o Luiz Gustavo. Fez uma partida muito boa, Cara, né? Luiz Dá pra Gustavo fez elogiar uma até. partida boa. Fez uma partida Jogou boa, bem, Luiz jogou Gustavo. bem. No primeiro tempo ninguém jogou bem. Mas no segundo tempo, assim que teve o escanteio e o Tapia conseguiu marcar o gol, um cara que entrou muito bem também, que eu acho que tá merecendo ser titular, é o Tapia, velho. O Ferreirinha, eu tenho uma opinião sincera aqui, o Ferreirinha pra mim não é jogador de primeiro tempo, é jogador de segundo tempo, só joga bem em segundo tempo. Uhum. O Tapia entrou, marcou aquele gol de cabeça, deu um ânimo pro São Paulo. Depois dali o time começou a jogar bem. Todo mundo estava jogando bem, atacando, buscando o jogo na casa do Corinthians. Luiz Gustavo produzindo muito, jogando muito bem. O Luciano tentou o que pôde. Não foi uma partida boa, mas também não foi uma partida ruim no segundo tempo. Mas É.
Um cara que teve uma partida abaixo junto com o Sabino, que eu achei, foi o Alisson. O Alisson não jogou bem legal, não. O Alisson fez uma partida muito abaixo. Na minha opinião, acho que fez uma partida muito abaixo, o Alisson. Então a gente vai Mas, falar cara, sobre isso. Aí o Patrick, né, foi uma merda. O Cedric só foi ele mesmo. Aí o Alisson, né, não tem nem muito o que cobrar assim, porque ele já tá jogando na posição errada dele, né, que é esse meia de criação, que é a posição do Marcos Antônio. Então, obviamente, ele ia cair de rendimento, que já não tava rendendo muito o Alisson, querendo ou não. Eu acho que esse ano é um dos anos mais abaixo, assim, do Alisson, em questão de jogabilidade, até jogando na posição certa. Aí partindo pra dupla de ataque é aquelas coisas. O Luciano fez uma partida apagada, né? Não apareceu tanto. Tentou é. ali fazer algumas coisas, mas não apareceu muito. Mal foi acionado. E o Ferreirinha, mano, de novo, agora a gente entra com essa tese com 100% de certeza que o Ferreirinha, ele é um jogador de segundo tempo. Não adianta, o Jogador Ferreirinha de não é segundo aquele tempo, jogador. totalmente. Então, ele não vai desequilibrar a partida no primeiro tempo. Ele some, não adianta. Ele precisa se aproveitar do cansaço dos jogadores para conseguir fazer alguma coisa. Tipo, no segundo tempo, os jogadores estão mais cansados, né? Estão mais desgastados. Aí ele vem inteiro e consegue fazer alguma coisa, consegue sobressair. Mas no primeiro tempo não dá, mano. Ele mal aparece, ele mal cria jogadas, ele erra bastante, erra muito passe bobo, O ele fica mal Ferreirinha, posicionado, né? O Ferreirinha no primeiro tempo não sei por que ele não funciona. Que também já não é um ele jogador não que entrega funciona. muitos gols. Tipo, não é falando Não, assim, ai, o Ferreirinha vai entrar no segundo tempo e vai fazer um gol. Não, porque o Ferreirinha ele não é jogador que entrega gol. Ele já entra no segundo tempo só para acelerar o time. Quem sabe por um milagre fazer um gol. Então, isso é contando com ele no segundo tempo. Agora no primeiro é muito pior, mano. Muito pior, não faz não, nada. primeiro tempo, Ferreirinha é um jogador inútil. A É, palavra certa é essa, um jogador inútil. Ele não contribui em nada, nada, nada. Ele não pois contribui é. em nada, absolutamente nada. Para mim, o São Paulo já tem que efetivar a dupla que já vem dando certo já faz um tempo, velho. O Tapia e o Luciano, velho. Toda vez que os caras jogam, Sim, pelo menos o Tapia faz um gol, pô. Pelo menos ele faz um gol, o Tapia. pois é. Tá Eu ligado? achei que ele seria titular nesse jogo. Eu esperava a dupla Luciano e Tapia, porque, poxa, o Tapia tá indo bem. Ele já marcou gol contra o Palmeiras, ele marcou gol contra o Fluminense, ele não marcou gol contra time bobo assim. Como eu disse, E o Tapia não é um jogador que vai encantar com um passe incrível, não vai encantar dando um drible desconcertante. O Tapia é aquele jogador que foi mostrado nesse jogo. A bola veio de escanteio, ele foi lá e deu uma testada forte pra cacete e fez o gol, pô. aí agora falando do Tapia, da entrada do Tapia, essa era para ser a dupla titular. Tanto que até eu falo de novo, eu achei que seria a dupla titular, Luciano e Tapia, porque o Tapia ele vem tendo uma boa sequência de jogos e de gols. Os números dele são bons. E agora aumenta muito mais, porque agora ele tem gol no Palmeiras, ele tem gol no Corinthians, ele tem gol em jogos importantes. Então ele não se acovarda, ele briga, entendeu? É um jogador importante. Aí ele entra com Ele Ferreirinha, tenta, poxa. tem raça. É. Aí vai e me entra com Ferreirinha no primeiro tempo. E óbvio que não saiu nada. Aí o São Paulo no segundo tempo jogou muito melhor, foi muito mais. Conseguiu criar muito mais jogadas, levar muito mais perigos. Mas não adianta. Não adianta você criar bastante jogada e entregar 2 gols de graça pro time adversário. Não adianta você fazer o gol com o Tapia e depois você entregar a bola no pé do Depay, deixar ele ajeitar, deixar ele dar caneta, deixar ele fazer tudo e fazer o gol. Não dá pra deixar a bola bater e no rebote sobrar no Yuri Alberto praticamente livre pra marcar pro gol. Não dá, cara. Então o São Paulo foi o pior inimigo. Não foi nem o Corinthians. O pior inimigo do São Paulo foi o próprio São Paulo na partida. O São Paulo foi o próprio inimigo dele na própria partida, pô. Principalmente o Sabino e o time todo, o time em si, mano, tava batendo cabeça até, velho. O time só teve uma sobressaída por um curto período de tempo depois do gol, velho. Mas também não tava jogando aquela organização toda. Sim, A realidade, velho, é que foi um jogo horroroso, velho. O Corinthians não foi mérito do Corinthians os gols. Me não foi desculpe. mesmo não. Não foi mérito do Corinthians os gols. Não adianta, Foi não adianta. totalmente Demérito do São erros, Paulo. erros grotescos dos zagueiros, principalmente do Sabino. Pois Sabino é. horroroso, velho. Não dá.
eu boto 50% da derrota no Sabino, velho. Sabino completamente vendido nos lances. Não importa não importa o que as pessoas falam, cara, é só assistir o jogo. Dos 3 gols do Corinthians, algum foi de jogada criada, alguns foi de jogada que o Corinthians criou ali, veio trazendo ali, criou uma jogada, não foi, cara. Tudo foi falha. O Yuri Alberto estava livre, marcou o gol no rebote, deixaram o Depay fazer tudo que ele queria ali na zaga e o pênalti, né? Pênalti que o Yuri Alberto levou sorte, converteu. Essa escalação do São Paulo já esperava a derrota. Eu, obviamente não fui confiante. Falei no vídeo lá que ia ser 2-1, caramba, mas eu não tava confiante. Eu esperava que o São Paulo pelo menos ia sair com um empate daí, vai. Ou se fosse perder, seria perder de 1-0. 1-0 no Na minha mínimo. cabeça ia ser empate. Na minha cabeça. Se o Sabino não fizesse merda, ia ser empate. Depois daquele gol, fudeu o São Paulo. São Paulo foi um balde de água fria. Sim. E aí eu fui esperando, sei lá, vai, 1-1 ou 0-0, né? Porque depois que eu vi que o Corinthians também é com o time todo picotado, eu falei, ou vai ser 0-0, ou 1-1, ou se o Corinthians for ganhar, vai ser de 1-0. Tipo, coisa mínima. Eu não esperava que o São Paulo, tendo oportunidade de vencer, o São Paulo teve mais. No segundo tempo ainda teve muito mais chances criadas, que não aproveitou mesmo. Mas eu não esperava que o São Paulo ia entregar tanto gol pro Corinthians, cara. Isso foi decepcionante, cara. Foi a pior postura pra mim do que eu já vi do São Paulo em clássico. Completamente apavorado, ninguém sabia o que estava fazendo. Foi terrível. Completamente terrível, mano. Tem algo a comentar? Cara, a única coisa que eu tenho que comentar é que eu quero saber no fora do São Paulo. E o São Paulo fez uma partida deplorável. E um fato interessante Esses dois que eu vou falar aqui também, um fato interessante que eu tenho que falar aqui, que o São Paulo, pra você ver a campanha horrorosa do São Paulo nesse ano, velho, uma campanha pra esquecer. O São Paulo tem 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas, pô. O São Paulo tem mais derrotas do que vitórias e empates, pô. Pra você ver a campanha pois é, mano. time. Que bom que você entrou nessa situação, que eu vou mostrar como é que tá agora a situação do São Paulo na tabela. Aí, ó. Tô com a tabela aqui, né? Que nesse aqui não tá, não sei porquê. Mas, mano, o São Paulo e o Corinthians conseguiu ficar igualzinho, cara. Literalmente igualzinho. Os dois estão em nono aqui, praticamente. É impressionante, cara. Eles estão empatados. E ambos estão com saldo de gol negativo de -1, pô. É. Pra você ver o nível da partida que foi, pô. E outra coisa que eu quero falar também, o departamento médico do São Paulo, eu não sei o que tá acontecendo, que tem um time inteiro, velho, quebrado. Todo mundo tá lesionado. Um time inteiro lesionado, pô. Isso é bizarro, pra mim isso é bizarro. Mas eu não tenho nada a comentar mais, só sei que foi um jogo horroroso. Jogo feio, primeiro tempo. Pra quem gosta de futebol, foi uma tortura ver aquele primeiro tempo. Segundo tempo, teve o gol do Tapia. Deu uma animada no São Paulo, mas por um curto período de tempo. Antes de dar tragédia, o erro técnico do Sabino de adiantar o lance. E o Memphis, não tem nada a ver com isso, fez o que devia fazer, né? Ó, o São Paulo tem mais esses jogos aí, pô. O São Paulo tem mais 4 jogos para encerrar, antes de encerrar a temporada. E duvido que o São Paulo ganhe os 4. Eu duvido que o São Paulo ganhe os 4. Pelo menos um aí o São Paulo vai perder e empatar. Vou ser realista aqui, velho. Depois desse jogo que eu vi aí, não vai ganhar esses 4 não, velho. Vai ser uns empates, algumas vitórias aí. Porque, cara, o São Paulo é um time que eu tô vendo que quer que essa temporada acabe logo. Pois O cara quer que acabe, foda-se. Tá no foda-se já. Os caras tá jogando automático, parece. E terrível. na próxima temporada, velho, eu não tenho muito o que dizer do São Paulo, não, velho. Eu sou um cara realista, eu sou um torcedor que eu amo muito o meu time, mas eu sou um cara realista, velho. Com essa mentalidade de merda aí, não vai ganhar porra nenhuma, não. Pois é, sendo completamente realista, como o Mano Eudes, cara, o São Paulo não vai ganhar os 4 jogos. Então vamos se contentar com a Sul-Americana, que é uma baita derrota pro São Paulo. Uma baita derrota pro São Paulo. A gente vai, infelizmente, ter que se contentar com uma Sul-Americana, que o São Paulo também não vai ganhar. Igual o Eudes disse, com essa mentalidade não vai ganhar nada também ano que vem. Com essa diretoria, com esse departamento médico ruim, não vai ganhar nada também ano que vem. A gente só vai criar esperanças, expectativas num time que logo logo tem jogador lesionado,
problemas na direção de novo, e o São Paulo despencando, indo de mal a pior. Então, cara, terrível a situação que se encontra o São Paulo Futebol Clube, o maior time do Brasil, se encontra em estado completamente triste, num cenário completamente pequeno para um clube tão gigante como esse. É dessa forma que, infelizmente, a gente encerra com as imagens do próximo jogo aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô completamente triste de falar disso, porque não é só a perca de, né, um majestoso, um clássico, é a gente enxergando São Paulo num cenário completamente triste, não só esse ano, mas pro ano que vem também. Então, acaba com a energia do torcedor, cara. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, claro, deixa o like para fortalecer a gente, se inscreva no canal, que é muito importante, e ative o sininho para receber nossos vídeos, porque a sua inscrição ajuda a gente demais, porque a gente é um canal que está começando agora e porque nosso time também está tentando desanimar nós de todas as formas possíveis, mas a gente está aqui. E é isso. Meu nome é Juan e eu tô sempre aqui com o Mano Wilson. Isso aí, rapaziada. Se inscreva aí no canal pra gente continuar trazendo vídeos aqui. Deixa o like que ajuda muita gente. E é isso, velho. Falando dessa derrota deplorável aí, desse time de merda aí. Tamo junto aí. Tô meio puto aqui, como vocês podem ver, mas faz Vamos. parte. Tamo junto e o Sabino vai tomar no cu. Aquele abraço. Falou. Vai São Paulo. Vai São Paulo. Tchau.